As ideias que iluminamos a escuridão. É por meio do pioneirismo que mudamos a história. Transformar positivamente a sociedade requer a formação de indivíduos e a ação dos pioneiros. Por isso, há mais de 10 anos, o Instituto de Formação de Líderes São Paulo transforma líderes em protagonistas, comprometidos com a vida, com a liberdade, com a propriedade privada e com o império da lei. Junte-se a nós e se inspire nos valores dos pioneiros de ontem e de hoje. Aprenda com quem é referência no que faz. Conecte-se com o propósito de construir um futuro melhor. Quanto mais conhecimento você adquire, mais livre e mais líder você se torna. 7º Fórum Liberdade e Democracia, dias 1, 2 e 3 de setembro, na sua casa. Líder é aquele que faz. Ele não espera que alguém faça algo por ele, que o governo o ajude. O líder faz, inova, é pioneiro. Dessa forma, com essa vontade incansável de realizar suas ideias, acaba deixando como legado um mundo muito melhor. O pioneiro é aquele que, quando identifica um problema na sociedade, não fica sem fazer nada. Ele atua para resolvê-los. Isso pode se refletir em criar produtos e serviços melhores e mais baratos. Ele faz algo de forma diferente. Suas ações aumentam a qualidade de vida de todos. Uma pessoa de classe média hoje no Brasil tem uma qualidade de vida muitas vezes maior que um nobre inglês do século XVII. Por exemplo, os tratamentos médicos são muito melhores e acessíveis, o custo de alimentos caiu drasticamente. É só olhar ao nosso redor e ver a grande quantidade de itens e serviços que melhoraram nossa qualidade de vida. Vamos lembrar que até pouco tempo, esses produtos e serviços não existiam. Foi algum pioneiro que tornou isso possível. Contra tudo e contra todos, e contra todas as dificuldades que o governo cria, o pioneiro segue avançando, empreendendo, e assim suas ações trazem impacto na sociedade. Além da melhoria que suas empresas geram, o pioneiro resgata o que há de melhor no ser humano, nossa capacidade de ajudar o próximo. Provavelmente, com o crescimento do Estado nos últimos anos, as pessoas terceirizaram a função de ajudar o próximo. Fica aquele pensamento de que a minha parte já está feita, pois já pago impostos. Acontece que o governo cobra uma taxa de serviço muito alta para realizar essa função. E muitas vezes faz de maneira ruim. Com seus próprios recursos, os pioneiros ajudam de forma direta quem mais precisa. Fica o exemplo de que a missão de ajudar é pessoal e individual. Você não deve terceirizar isso para o governo. Bom, com base em tudo que eu falei aqui sobre esses pioneiros, eu acho que a melhor palavra para defini-los seria herói. Hoje, a gente vai ter o privilégio de conhecer a história desses pioneiros que mudaram o Brasil e deixaram de legado um mundo melhor. É com muito prazer que os convido para o próximo painel com Jorge Paulo Lemann, Edu Lyra, o Ari de Sá e o Gustavo Franco, e com a mediação do Rogério Schecker. Rogério, é com você. Obrigado, Molina. É um enorme prazer a gente estar começando aqui o último painel desse fórum incrível que vocês montaram. Parabéns pela iniciativa. E eu estou animadíssimo aqui porque eu estou com 4 feras. São pessoas que misturam características de empreendedorismo e de pioneirismo. Tem obras em diversas idades que impactam não apenas o Brasil, mas também o mundo. A gente vai falar de empreendedorismo social, a gente vai falar de empreendedorismo corporativo, a gente vai falar de impacto na sociedade, de motivação e de inspiração. E eu tenho o enorme prazer de estar aqui ao vivo com o meu amigo Edu Lyra, que tem feito obras absolutamente incríveis, que pegou o ano de 2020 e virou de ponta cabeça para cair de pé e trouxe enormes impactos na sociedade. A gente está conectado diretamente com Jorge Paulo Lemann, da Suíça, alguém que dispensa os comentários do impacto que trouxe em termos de ideia e desenvolvimento de negócios no Brasil,
e que já há muito tempo também tem feito um trabalho de impacto social absolutamente admirável. A gente vai conversar com o Ari de Sá, que já desenvolveu uma instituição, um sistema de ensino, e a gente vai conversar com o meu amigo Gustavo Franco, que teve impacto não apenas como no mundo corporativo, mas que teve enorme impacto quando passou pelo governo, que é também uma forma de impactar a sociedade. Então, muito obrigado a todos. E eu queria começar com o Jorge Paulo. O Jorge, você construiu uma corporação gigantesca, você saiu de sucesso corporativo brasileiro e foi para empresas globais. Você passou a ser sócio de um dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett. Quer dizer, a gente não precisa ter dificuldade nenhuma para olhar para trás e ver um legado que você construiu, que nas últimas décadas tem causado impacto social também. A minha pergunta para você é a seguinte, Jorge. Voltando lá atrás, no começo, quando foi que você teve um primeiro drive, uma primeira ideia, uma primeira sensação e um primeiro passo para começar essa trajetória? Foi algo mais motivado pelo ambiente, por pessoas em volta, ou foi algo que nasceu mais dentro de você? Aos 31 anos, eu tinha passado 10 anos no mercado financeiro sem ter feito grande progresso. E aí comprei o que naquela época era a corretora Garantia, com o pai do Gustavo, que por acaso está aí. Mas o objetivo no início era totalmente de ganhar dinheiro, era uma visão de curto prazo, e nós éramos traders nos mercados financeiros, de ORTN, de ações de bolsa e assim, e a visão era muito de curto prazo. Aí fomos tendo algum sucesso e em 83, uns 10 anos depois de ter comprado Garantia, um pouco mais até, decidimos dar uma investida e comprar as lojas americanas, porque achávamos que nós queríamos construir um negócio de longo prazo, construir uma empresa grande para durar muito tempo e assim. E o mercado, as pessoas do mercado acharam aquilo estranho, porque se ganhava muito dinheiro no mercado, era um lucro rápido e fácil e assim. E nós fomos mudando a nossa mentalidade e depois, em 89, compramos a Brahma, né? Que talvez é a maior empresa que nós conseguimos construir. E eu acho que teria sido difícil nós termos tido o mesmo sucesso se tivéssemos ficado no mercado financeiro, especialmente da maneira que nós atuávamos, que era basicamente como corretores ou traders no mercado e assim, né? Então foi uma coisa que veio aos poucos, e eu diria que foi importante para nós passar a pensar no longo prazo e não só nos resultados no dia seguinte ou no mês seguinte e assim, mas foi uma coisa que aconteceu gradualmente. Entendi. Obrigado, Jorge. E eu quero agora pular para alguém que eu ia mencionar, que ele já esteve na lista da Forbes, das 30 pessoas mais influentes do Brasil com menos de 30 anos, quando, de repente, na semana passada, na sexta-feira, o Edu Lyra também é apontado pelo Valor Econômico como recebendo um prêmio de executivo de valor. É isso, Edu? A minha pergunta para você é a seguinte: o que você imagina e o que você gostaria de olhar quando você estiver na fase do Jorge Paulo e olhar para trás?
Bom, obrigado pelo convite e FL, cumprimentar o Sheker, um amigo, Gustavo Franco, o Ari e o Jorge Paulo. Vale mencionar aqui, agradecer em especial o Jorge, todo o apoio que ele tem dado a gente nas favelas há alguns anos já. O celular do Jorge nunca dá caixa postal, toda vez que eu ligo para ele, ele sabe que eu vou pedir algum dinheiro, mas ele está sempre assim, pronto. Ele atende. Sempre atende. Mesmo assim, ele está sempre pronto para apoiar e ajudar de diferentes maneiras, sobretudo com tempo, inteligência e o vai que dá, colocando um espírito de que é possível fazer coisas grandes. Olha, quando eu tiver a idade do Jorge, primeiro eu quero estar praticando esporte como ele, com o entusiasmo dele e com a coragem dele. Eu gostaria de olhar para trás e ver que o que nós construímos na Gerando Falcões com o nosso time efetivamente colocou a favela, a miséria da favela no museu. Parece ser uma batalha em glória, parece ser bem difícil, mas o homem construiu estradas, shopping, cinema, foi à Lua, o Elon Musk está se preparando para ir para Marte, colonizar o planeta. E se ele chegar lá, como a meta dele diz, que em 2054 ele vai levar 1 milhão de pessoas para morar em Marte com ele, oferecer vida multiplanetária para a humanidade, logo é possível resolver os nossos problemas mais básicos aqui embaixo, como fazer as crianças aprender a ler e escrever, o jovem ter oportunidade de educação e de desenvolver o seu pleno potencial no mercado de trabalho. Então, o que nós estamos fazendo é tentando aplicar a ciência de foguete, descobrir novas tecnologias, ferramentas sociais dentro da favela para causar essa transformação social, que não vai ser em um ano, Sheker, vai ser em décadas. E o que o Jorge falou de longo prazo, é exatamente isso que a gente vê e faz nas favelas todos os dias. É trabalhar duro, com gestão, com métricas, com eficiência, no longo prazo e dentro da favela, reforçando que eu posso ter nascido pobre, preto, numa favela, filho de um ex-bandido, e mesmo assim, com o meu time, fazer coisas extraordinárias. Então, essa é a mensagem, e é o que eu gostaria de conseguir. Sensacional, Edu. Rogério, eu posso interferir um minuto aí? Fica à vontade, vai em frente, Jorge. Eu queria adicionar que a meta grande, o sonho grande do Edu, que o grupo que apoia ele fixou para ele, é dele ser o primeiro brasileiro a ganhar o Prêmio Nobel da Paz com o trabalho dele de melhoria das favelas, né? Então, eu acho que ele tem competência para fazer isso e, certamente, se ele conseguir eliminar as favelas brasileiras ou melhorar elas, ele vai merecer esse prêmio. Então, essa é a meta grande para ele que nós fixamos. E nós vamos lembrar desse dia e Edu, essa recomendação vindo de alguém que tem escrito na testa sonhar grande, eu acho que motiva não só a você, mas a todos nós a te ajudar. Show de bola, Jorge. Eu queria passar para o Gustavo, e Gustavo, eu queria tocar com você um pouquinho sobre teoria e prática. Conversando com você, uma pessoa que tem PhD por Harvard, 14 livros publicados, já navegou em diversos setores da nossa sociedade em termos de feitos. Qual a importância do acadêmico? Qual a importância da complementariedade entre o acadêmico e o prático? E o que fazer alguém que não tem um acesso fácil a um acadêmico de altíssima qualidade, para que possa pensar grande, empreender e ser pioneiro na nossa sociedade? Bom, Rogério, sua pergunta acho que eu consigo dar uma bela resposta fazendo, como o Jorge, uma alusão ao meu pai, que ele lembrou aqui, pelo seguinte, meu pai, que o Jorge conheceu, nasceu muito pobre no interior do Amazonas, fez concurso para o Banco do Brasil, ficou no setor público muitos anos, vindo do nada, e em algum momento ele foi trabalhar no Ministério da Fazenda, era getulista roxo,
Ele se privatizou quando o Getúlio morreu e começou aí uma trajetória no setor privado, primeiro no Grupo Monteiro Aranha e depois o grande negócio da vida dele. Em seguida foi a Corretora Garantia, esta mesma que falamos há pouco, e aí as trajetórias se cruzam. Agora, meu pai, ainda quando estava no setor público, ele cruzou com um outro personagem espetacular da vida brasileira, que foi o Roberto Campos. Eles foram companheiros de diretoria no BNDES, na primeira diretoria do BNDES. E aí, na ocasião, isso é conversa de jantar de muitos anos, meu pai contava que tinha muita briga com o Roberto Campos, que tinha assim, o grupo dos acadêmicos e o grupo do pessoal da prática, o pessoal do setor público, que era ligado mais ao Getúlio, e os economistas. Eles brigavam muito. E aí sobrou para mim, porque muitos anos depois eu ouvi essas histórias, e a história era assim, você, Gustavo, vai ter que ir para a academia, estudar muito, para depois nunca mais você perder discussões por causa de argumentos de autoridade, porque o outro lado é o acadêmico, né, que tem titulação e autoridade para falar das coisas, e você é só um cara que veio do mundo prático e sabe fazer as coisas. Então, eu vivi sob esse peso de ter que ser bem-sucedido na academia, mas também com a experiência de meu pai como o sujeito que sabe fazer as coisas na prática, né? E, portanto, essa combinação entre as duas coisas sempre teve muito presente para mim, olhando para meu pai, para a trajetória que ele teve no mundo privado, e eu acabei encontrando uma síntese interessante dessas duas coisas quando o destino me chamou para integrar uma equipe lá que foi para Brasília, numa das muitas janelas que apareceu. Que aparece de vez em quando, não é sempre não é garantido que se você for para a academia, um dia vão te chamar para resolver os problemas do Brasil. Não, às vezes. Né? E geralmente é quando o problema está muito feio, então você vai precisar ter muita sorte. Mas, voltando à sua pergunta, teoria e prática é isso, é você ter os pés firmes na realidade de como fazer as coisas acontecerem, né? E tirar proveito do que a universidade te ensina sobre história, sobre teoria econômica, essas coisas que a gente aprende na faculdade. Perfeito, Gustavo. Interessantemente, a gente está falando aqui sobre pais e modelo de pais, exemplo de pais. E aí, Ari, você tornou público o fato de que você considera os seus dois maiores mentores os seus pais. E a gente vê, tanto no teu caso, quanto no caso do Gustavo, a gente vê um modelo para seguir, um mentor natural. A minha pergunta para você é a seguinte, Ari: para quem não tem um mentor natural, que é um pai que necessariamente exista ou que esteja nessa posição, as pessoas devem buscar mentores na vida? Para quem está buscando uma vida de empreendedorismo, de construção, de montagem de legado, de pioneirismo, é fundamental você ter mentores? Você deve buscá-los com afinco? Olha, você citou muito bem e eu vou me permitir dar ainda mais ênfase ao que o Gustavo trouxe. A minha carreira profissional ela é muito impactada pela influência que os meus pais têm sobre mim, desde os meus valores até a demonstração de que o único caminho para o sucesso é através do aprendizado, é através do estudo. Então, a educação sempre teve um papel fundamental na minha vida inteira e agora também como empreendedor. E eu dou esse reconhecimento, eu sou muito grato aos meus pais por terem investido muito na questão da educação. Meu avô era um homem pobre no Ceará, que também conseguiu ascender na vida por conta do esforço e da educação, e acho que o trabalho duro e a vontade de aprender são elementos fundamentais para a gente poder subir na vida. Agora,
É óbvio que a mentoria é fundamental e você poder se inspirar em uma pessoa que está próxima de você e tentar extrair dela conhecimento, inspiração, ideias, é muito saudável. E hoje é muito bacana você ver que você tem no Brasil uma cultura de doar um pouco mais, né? Então, você vê um movimento de filantropia muito forte a isso. O exemplo do Jorge com a Fundação Lehman, que é algo que vai ficar para a nossa história como algo que está transformando a educação pública no Brasil. Mas você tem, no caso do empreendedorismo, uma instituição como a Endeavor, que tem uma rede espetacular, que literalmente os seus membros, mais do que doar dinheiro, doam tempo para os empreendedores que estão no início das suas jornadas. Então, acho que a mentoria é fundamental, mas eu diria que mais do que isso, essa vontade de aprender, essa curiosidade de saber novas coisas, para que você fique mais preparado para enfrentar os desafios, acredito que é uma mentalidade fundamental para alguém que tem um sonho grande, para alguém que quer crescer. Quer dizer, é importante a mentoria, mas você desenvolver a força interna é insuperável? Eu acredito que essa força interna de evolução contínua, né? Como diria lá o Henry Ford, quem tem 80 anos e aprende todos os dias é muito mais jovem do que quem tem 20 e parou de aprender, né? Então, eu expandiria um pouco mais o conceito da mentoria para esse conceito do aprendizado contínuo. E o aprendizado contínuo está em todo lugar. Ele está num momento como esse, num papo como esse, ele está em um livro que você lê, em um curso que você faz. Eu acho que não só na educação formal, mas na vida diária, esse mindset de aprendizado constante, eu acho que é muito importante. Pegando a carona ali no aprendizado constante, eu quero trazer para o Jorge um tema que ele já tocou hoje. O Jorge Paulo é muito conhecido com essa manchete que eu já trouxe aqui de sonhar grande. Ele acabou de trazer aqui um momento que provavelmente vai virar histórico quando a gente olhar para trás sobre o sonhar grande do nosso amigo Edu Lyra. O Jorge, eu queria te perguntar o seguinte: como que você concilia o sonhar grande, que pensa em coisas de longo prazo, constrói planos sem barreiras, com ter que matar um leão por dia, todo dia, com a vida diária, com operacionalização? Em qual dos dois eu penso amanhã à tarde, no meio das reuniões? Você está no mudo, Jorge. Eu sempre gastei muito tempo escolhendo pessoas, escolhendo times, treinando pessoas. E eu tive a sorte de, logo no início da carreira, 50 anos atrás, 45 anos atrás, de me juntar ao Beto e ao Marcel, meus dois sócios históricos, né? Todos dois são muito melhores operadores ou tocadores de uma empresa do que eu. Eu não sou um bom tocador de empresa. Tem gente que acha que eu sou um empresário, que sei tocar uma empresa. Não é. Eu sempre fui mais do sonhar grande, de ter ideias grandes, de vender o peixe para as pessoas que estão trabalhando comigo, muito mais isso do que operar as empresas com eficiência, né? Então, tive a sorte de ter o Marcel e Beto como sócios que sempre cuidaram mais do que eu desta parte operacional e me deu tempo para pensar em passos grandes e coisas grandes para fazer para frente. O Edu, o Jorge menciona isso, quer dizer, você vê, a gente pergunta para ele sobre a operacionalização, ele responde para a gente que não é bom nisso, mas que ele tinha dois sócios que o acompanharam para a vida inteira e que
mais do que compensaram isso, e aí a união dos três deu no que deu. A gente consegue construir alguma coisa sozinho, Edu? Absolutamente não. Uma coisa que está muito nítido para mim é que eu não vou conseguir mudar o Brasil, mas nós vamos. Então foi exatamente a partir disso que nós criamos dentro da Gerando Falcões uma universidade informal chamada Falcons University, e a gente abre um edital todos os anos onde participam empreendedores sociais de favelas do Brasil inteiro. São milhares, dos milhares a gente escolhe alguns e os coloca num programa de desenvolvimento e aceleração com habilidades técnicas e emocionais, e a partir daí a gente coloca recurso financeiro, tecnologia social para que esses líderes dentro das favelas tenham todo o conhecimento necessário, toda a aceleração necessária e apoio para fazer uma transformação local. Então, eu acho que só com densidade de talentos realmente, também dentro das favelas, a gente vai conseguir resolver os maiores problemas do Brasil e dar uma solução para esse caos. Nos próximos 4 anos, a gente vai ter presença em 1.200 favelas, com um ecossistema de 540 líderes sociais transformadores. Então, eu acho que isso foi uma lição do Jorge. Lá atrás, eu não sonhava tão grande, eu estava pensando muito mais na minha favela, e o Jorge me disse: Edu, que tal, ao invés de pensar só na sua favela, pensar na favela de todos? Vai atrás de outros Edus e Dudas. E ele falou: quem sonha grande, atrai gente grande. Então, juntando com o que o Ari disse, né, sobre mentor, eu tive a sorte de encontrar o Jorge no caminho, um cara como ele no caminho, que me fez pensar maior e ir atrás de um sonho maior. E quem é o time que está por trás disso? É só o Edu como um polvo fazendo tudo ao mesmo tempo? Temos lá muita gente, bastante, não tanta, mas bastante gente boa dentro da Gerando Falcões, área de operação, tecnologia, educação, universidade, etc., com uma meta bem ousada pela frente, e olhando todo dia, suando muito, trabalhando muito. Não dá para querer realizar coisas grandes trabalhando pouco, e dando o seu melhor. Acima de tudo, Cheque, com muita paixão e amor pelo Brasil. Porque, por exemplo, numa crise como essa, eu não posso olhar para as crianças na favela e dizer: está em crise, eu vou parar de te atender e quando a crise passar eu volto. Não dá, vai morrer. Então, isso aqui é uma coisa importante, que líderes grandes no Brasil precisam fazer coisas grandes e liderar fundamentalmente nessa crise. Foi por isso que quando eu liguei para o Jorge, no meio do Pega para Capar, ele me atendeu junto com a Abílio e conseguimos colocar uma campanha chamada Corona no Paredão, Fome Não de Pé, e alimentamos mais de 350 mil pessoas durante 4 meses, com a mobilização de mais de 20 milhões de reais vinda de tantos brasileiros, inclusive o Jorge. Então, acho que é isso. Você vê que quando a gente conversa com pessoas que têm sucesso já construído, geralmente o que a gente escuta são as histórias de sucesso, são as coisas que deram certo. Então eu quero mudar um pouquinho a marcha aqui, eu quero falar um pouquinho sobre dificuldade. E eu quero perguntar tanto para o Ari quanto para o Gustavo o que eles pensam sobre como enfrentar dificuldade, as dificuldades pequenas, as dificuldades grandes. Para quem quer conhecer um pouquinho melhor, uma parte até mais pública das dificuldades do Gustavo, tem um livro absolutamente incrível, muito pouco divulgado, que foi escrito sobre a experiência e os detalhes e o dia a dia do Gustavo Franco enquanto estava no governo, começando lá na década de 90. Chama 3.000 Dias no Bunker. Eu recomendo muito esse livro. E lá a gente vê o tipo de encrenca que você enfrentou. É que depois a gente só fala das coisas que deram certo, né, Gustavo? Como enfrentar treta. Porque o ambiente do setor público é totalmente, não é como a empresa que você organiza com as pessoas que você escolhe para os objetivos que você mesmo estabelece. É um outro jogo, e é uma complicação gigantesca. Eu mencionei na minha primeira fala que o sucesso nesse ambiente depende muito da sorte, de você entrar numa janela
favorável. Eu fazia parte de um grupo de acadêmicos, um projeto acadêmico do Departamento de Economia da PUC, um projeto acadêmico de excelência espetacular, que já tem várias gerações de pessoas que nele trabalharam e já durando muito tempo, e que cedeu quadros para o governo em muitas ocasiões. Muitas, inclusive, não deram certo. O Plano Real foi uma, onde o grupo que foi deu sorte. Naquele momento, as circunstâncias estavam favoráveis. Mas, sim, a dificuldade é gigantesca, e é tudo isso que a gente vê nos noticiários políticos, parlamento, o judiciário, o pessoal de fora que não entende o drama que você tem, a solidão de Brasília, tudo isso é dificílimo. Portanto, com sorte, com um grupo bom, paciência, a gente acaba realizando coisas. Ari, o que já assustou, que você viu o monstro na frente e falou, e agora, como é que eu vou enfrentar esse daqui? O que te motiva nesses momentos de dificuldade e de necessidade de resistência, Ari? Eu acredito que é muito importante a gente ter uma visão otimista, a gente ter grandes sonhos, mas acreditar que a gente vai conseguir atingir, porque com pessimismo aí é que fica difícil mesmo. Mas nós, na nossa jornada de iniciar um negócio no Ceará e construir um negócio no Brasil, em que a gente compartilha nossa metodologia de ensino com milhares de escolas e milhares de alunos, nós sofremos muito preconceito. Quando a gente chegou no Sudeste, para que a gente pudesse compartilhar o nosso produto com os clientes, houve uma resistência inicial. E eu acredito que é importante, ao invés de você se frustrar ou se chatear, você transformar isso numa energia interna para poder superar esse desafio. E acho que a gente fez isso e acabou, a partir da qualidade, conseguindo sobrepor essa questão do preconceito. E hoje, acho que os clientes, quando percebem que um produto tem qualidade, eles não estão tão interessados em saber de onde esse produto vem. De forma que o otimismo, na minha visão, e a resiliência para poder enfrentar as dificuldades, cair diante de eventuais derrotas que vão surgir e levantar para seguir em frente, acho que são fundamentais para você conseguir superar esses desafios. Edu, eu te conheci, se não me engano, há uns 5 anos. A gente comeu um sanduba numa padaria em São Paulo, nos apresentaram, tínhamos alguns projetos em mente. A Falcões não existia ainda, né? E eu lembro que você estava começando, você já tinha ideia, você já estava trabalhando nela. E você lembra de algum momento onde você olhou e falou, putz, acho que não vai dar. Acho que esse obstáculo é grande demais. Eu acho que a sociedade não está pronta para uma coisa dessa. Eu acho que talvez no Brasil a gente não consiga tudo que a gente precisa. Que são pensamentos que passam na cabeça de todo mundo que quer construir alguma coisa. Você lembra de algum momento marcante desses? Olha, eu acho que se a pessoa estiver decidida e com o espírito certo, com a visão certa, ela consegue saltar a maioria dos obstáculos. O Nizam tem uma frase boa que ele diz que a fé move montanhas e a falta de fé cria as montanhas. E como eu venho desse espaço de muita pobreza, um desafio que eu tive que romper lá atrás é que eu fui treinado para ver escassez. Então eu cresci na favela e achava que o mundo era uma grande favela que só tinha pobreza. Depois, uma vez me convidaram para ir no Morumbi e eu vi que eu estava enganado, que tinha riqueza. E ali deu um clique na minha cabeça. Que idade você tinha? Eu tinha, acho que a essa época eu tinha 23 anos. E aí quando eu olhei aquilo, eu falei, opa, então o mundo não é só pobreza.
já que tem riqueza, eu vou levar isso para a favela. Então, quando a minha cabeça, a minha mentalidade, a minha visão mudou, tudo mudou. Então, hoje eu estou muito mais drivado a olhar um obstáculo e descobrir quais são as chances que eu tenho de saltá-lo e o que eu tenho que fazer para chegar do outro lado de lá. Então, eu gasto mais tempo procurando o que eu tenho que fazer para vencer aquilo. Muito legal. O Jorge, faz décadas que você já está envolvido com filantropia. O Edu trouxe exemplos vivos aqui de algumas das suas atuações nessa área. Eu queria te perguntar o seguinte: dá para a gente impactar a sociedade fazendo filantropia e dá para a gente impactar a sociedade fazendo vida corporativa, negócios que visam lucro também. Nos últimos anos, o Brasil começou a seguir uma tendência maior assim, de países mais desenvolvidos de aumentar muito o número de instituições, fundações que trabalham com filantropia. E eu queria escutar de você o seguinte: para quem está pensando em que caminho seguir e o principal parâmetro não é o dinheiro que vai gastar, mas o quanto vai impactar a sociedade, como é que essas pessoas devem agir diante da bifurcação, carreira de negócios e filantropia? Então, eu acho que essa bifurcação, na realidade, são dois caminhos que ajudam a sociedade. Eu acho que você empreender, construir empresas, gerar empregos, fazer empresas competitivas, desenvolver novos produtos, é muito bom para a sociedade, né? Agora, tem um outro lado que você pode ajudar fazendo filantropia. E, no meu caso, eu acho que educação é o principal problema do Brasil. Nós não temos uma educação suficientemente boa em geral. Nós não somos competitivos mundialmente em termos de termos pessoas preparadas. A nossa governança melhoraria muito se nós tivéssemos gente mais bem educada. A igualdade de oportunidades seria muito maior se tivesse mais gente bem educada. Então, e isso daí, então, achei que talvez podia usar alguns dos princípios de boa administração na área filantrópica também para tentar melhorar a educação no Brasil, né? Então, estou tentando fazer isso de várias maneiras. Dou muita bolsa para gente que estuda educação, tem programas de treinamento de professores, trouxe a Khan Academy para o Brasil, que é ensino à distância. Agora estou num programa que acho super interessante, que sou um grande admirador do que foi feito em educação lá em Sobral. Então, montei um time de pessoas que fez o que aconteceu lá em Sobral acontecer e estamos tentando duplicar o sistema educacional de Sobral em 25 cidades pequenas brasileiras também. E se isso tiver sucesso, nós aí vamos para 50 cidades. E a ideia por trás desse programa é que tem muita coisa grande que só o governo pode fazer em educação, mas o governo é lento, é burocrático e assim. Então, se nós conseguirmos introduzir o sistema de Sobral em 25 cidades e no ano seguinte mais 50 e assim, isso pode se espalhar e ter um efeito enorme no Brasil todo, enquanto a parte da máquina burocrática de educação e assim anda mais devagar, né? Estamos fazendo força nessa área. Bom, essa é a tua praia, né, Ari? E eu queria, então, justamente conectar não apenas o assunto educação, mas o assunto governo aqui contigo. Você hoje tem uma empresa que ocupa o 7º lugar no ranking brasileiro de instituições de ensino. A gente sabe que educação de alta qualidade, e não qualquer educação, deveria ser oferecida
pelo governo. Na tua trajetória, você comprou essa briga para o particular e olhou e falou, não podemos depender do governo para isso, vamos fazer uma coisa boa, uma coisa que seja vantajosa, sem ter que esperar a lentidão que o Jorge acabou de mencionar no desenvolvimento de um serviço tão fundamental, mas tão ainda mal oferecido pelo governo? Por conta da educação pública brasileira ter todas as dificuldades mencionadas pelo Jorge, você tem uma qualidade que deixa muito a desejar. Então, isso acabou criando um espaço para as escolas particulares no Brasil. Hoje, a gente tem 40 mil escolas particulares e mais de 8 milhões de alunos na rede privada. E muitas dessas escolas são pequenas empresas que têm dificuldades de fazer investimentos em tecnologia, em conteúdo, e o nosso propósito, nossa missão é ajudar, através dos nossos produtos, para que essas escolas consigam evoluir a sua qualidade acadêmica. Mas eu vejo, principalmente com o que aconteceu aí nos últimos 6 meses, com a transformação digital, inclusive na educação, uma grande oportunidade para a gente entregar educação de qualidade para a escola pública, para o aluno que não está na escola particular, a um custo muito baixo. E a gente, quem é a gente, Ari? Nós, brasileiros, se nós nos articularmos, o terceiro setor, principalmente, junto com algumas secretarias estaduais, junto com o Ministério da Educação, existe uma oportunidade, através da tecnologia, de você entregar, por exemplo, videoaulas de excelente qualidade, com excelentes professores. Existe a oportunidade da gente treinar os professores da rede pública através da tecnologia. Nós precisamos resolver o problema da conectividade. Nós temos exemplos, por exemplo, como em São Paulo, na Secretaria Estadual, em que aulas foram transmitidas através da TV aberta. Eles usaram a TV Cultura para conseguir transmitir aulas de muita qualidade. Então, apesar de haver um fosso muito grande entre a rede pública e a rede privada, certamente esse é um momento em que, quando a tecnologia entra de vez na metodologia de ensino, o professor está usando o Zoom, o aluno está com o seu celular ou com o seu computador, lendo o seu livro digital. Acho que a gente pode usar esse canal que não existia antes para entregar educação de muita qualidade. Ô Gustavo, você está à frente do Instituto Millennium e ouvindo essas ideias do Ari, no fundo, a gente está escutando uma pessoa do setor privado que, através da atuação privada, talvez esteja querendo fazer uma ponte para o setor público, impactar o setor público. Então, ele está vindo da iniciativa privada, o Jorge Paulo está vindo da filantropia. Via Instituto e nas atividades que você tem observado, você acha que é possível a gente estreitar esse canal de comunicação entre a iniciativa privada para que ela influencie e talvez compense um pouco da ineficácia do governo? Rogério, o Instituto Millennium, eu não estou mais à frente do Instituto, eu faço parte só do conselho agora, eu me afastei da presidência desse conselho. Agora, o Instituto tem termos de referência que não se alteraram. Ele atua, vamos dizer assim, um passo atrás dessa discussão. Ou seja, o Instituto procura ainda firmar o capitalismo no Brasil. Por estranho que isso possa parecer, nós temos casos extraordinários de sucesso de empresários e capitalistas, aqui entre nós temos vários, mas o sistema ainda não é bem aceito. E como demonstração disso, essa tensão que parece existir entre o status do empresário e do filantropo. Quando você tem os dois personagens na mesma pessoa, no caso do Jorge aqui, muito claramente, todo mundo aplaude. Mas quando é o empresário que não é o filantropo, parece que não é um personagem do bem. O bandido da novela é sempre o empresário. Né? Nós ainda estamos nessa fase, infelizmente. Né? E que essa ideia de ganhar dinheiro e ser bem-sucedido como empresário, em si, não é legal. Legal é quando o sujeito
devolve para a sociedade o que ganhou, como se não tivesse produzido nada para a sociedade, sendo empresário, criando empresas, valor, riqueza. Se você olha como uma pessoa como o Jorge, o quanto ele criou ao longo da vida de empresas, empregos, pessoas que se formaram, capital intelectual, humano, material, de todo tipo, como, quer dizer, e isso independente de filantropia, como o Jorge tem outros, muitos outros aí pelo Brasil. O Brasil é cheio, felizmente, de empresários desse tipo que nós não damos o devido valor. Pelo menos é assim que o Instituto procura atuar. Procura ainda estabelecer e fomentar valores pertinentes a uma economia liberal, uma economia de mercado, que estão claramente em déficit nesse país, infelizmente. E isso é um peso para o nosso desenvolvimento. Infelizmente, a atividade de nós todos aqui, ligados à atividade empreendedora, empresarial, não é a atividade que a sociedade brasileira, em geral, melhor avalia. O que está errado, eu acho que isso prejudica o nosso desenvolvimento. E o Instituto, ele, modestamente, tenta contribuir para melhorar a percepção da vida empresarial. Ô, Edu, você hoje percorre vários estratos socioeconômicos, você está lá ajudando na favela, você faz essa ponte com quem está querendo ajudar e tem recursos para ajudar. Com essa visão mais ampla do que a maioria de nós, você enxerga essa mentalidade que o Gustavo está mencionando aqui, essa mentalidade, quanto que ela é capitalista e quanto que ela é anticapitalista? Você vê isso mudando nas comunidades? O que a gente vê são algumas pesquisas que mostram que o empreendedorismo e a busca pelo empreendedorismo só cresce nas comunidades. As pessoas deixam de pensar necessariamente em arrumar um emprego, mas para desenvolver alguma coisa. E para ir exatamente na direção que o Gustavo tá mencionando. O que você tem para dividir com a gente do que você está vendo hoje nas comunidades nesse sentido? A gente costuma brincar falando, e isso tem muito de verdade, que as startups nasceram na favela, que é o jovem lá no quarto de casa, no barraco, no quarto da mãe, que criou um negócio por necessidade, né? Que tinha que comer, não tinha direito o que comer, e ele foi fabricando o seu próprio caminho. Então, a favela é um negócio de capitalismo. Se você vê como as casas são construídas, 4, 5 andares, num espaço muito curto, as vielas, que é todo mundo dando um jeito, aplicando o seu sistema de gestão, o seu OBZ, seu orçamento à base zero, para conseguir comer, para conseguir sobreviver. A economia da solidariedade. Quando você não tem café e não tem dinheiro, você põe a cabeça na janela e pede para a vizinha, e ela te manda, porque ela sabe que quando ela não tiver, você vai mandar para ela. Eu cresci assim, né? Eu cresci sendo cuidado por muitas mulheres na comunidade, na favela, sendo ajudado. Agora, eu sinto e vejo que as pessoas querem empreender muito mais. Tem até uma pesquisa do Instituto Locomotiva que aponta que o desejo de empreender na favela é quase o dobro do desejo de empreender dos moradores do centro. Então, as pessoas querem empreender, porque também a favela e o centro é muito distante. Então, a pessoa gasta 3 horas para ir num metrô com 12 pessoas no metro quadrado, mais 3 horas para voltar, são quase 6, longe dos filhos. Mas se a pessoa empreende, tudo muda. E quando a gente, Shecker, resolveu o tema da exclusão digital, isso vai ser uma explosão de criação de e-commerce, de novos negócios, de aplicativo de mobilidade dentro da favela. Que é o tema que o Ari estava trazendo também, né? É o tema que o Ari está trazendo. Então, eu acho que as pessoas querem empreender muito mais. Agora, só falando um pouco do que o Gustavo falou, eu acho que o brasileiro ainda tem, infelizmente, um síndrome de vira-lata muito grande. Vou te dar um dado. A ONG que mais mobiliza dinheiro no Brasil não é brasileira, é francesa. Pô, isso é estranho num país tão desigual quanto o nosso. Então, será que eu tenho que ser francês ou americano para fazer coisas incríveis? O Brasil precisa apostar muito mais no brasileiro. O Lucas criou uma impressora 3D catando sucata no ferro velho, lá no Morro do Alemão.
Então, são essas coisas, e temos que levar esse espírito empreendedor de oportunidades também cada vez mais para a favela. A gente tem apostado muito nisso na Gerando Falcões e vemos que tem muito resultado. As pessoas lá têm uma capacidade inventiva de criação e de fazer que é surreal. Exemplo, o Condizila, o Celso Ataíde, eu e tantos outros que estão nascendo. Mas histórias como a minha ainda é uma exceção. Quanto mais investimento e participação da sociedade, vai deixar de ser uma exceção para ser a regra. Será que um dos motivos disso está acontecendo mais intensamente nas favelas pode ser também exatamente o comportamento que você acabou de mencionar de colaboração? Você vê, agora não existe gestão moderna que não seja colaborativa. O que você está contando é que essa é a prática do dia a dia de quem nasce num lugar com menos recursos, né? Quer dizer, eles já estão exercendo isso? Eu acho que se você viajar morando no centro e dar uma chuva muito forte e destelhar o seu telhado, quando você voltar vai estar igual. Se acontecer isso na favela, a comunidade vai se reunir e vão telhar de novo a casa, vão dar um jeito de proteger. Porque isso é a solidariedade da favela. É assim que a gente foi instruído e não teria outro jeito de sobreviver num ambiente de tanta escassez, a não ser o ambiente da colaboração. Tanto por isso que eu falo sempre, tamo junto, né? Que o tamo junto é isso, que eu tenho a alegria de viver com o Jorge, o branco com o preto, o rico com o pobre, o cara do centro com a favela, direita com esquerda, quem come filé mignon com quem come arrumadinho. É só essa junção que realmente vai fazer o Brasil ir para frente e parar de brigar. Eu acho que isso é muito importante. Com relação a parar de brigar, Jorge, como é? Eu tive o privilégio de passar por essa experiência por uns anos e percebi o que é viver fora do Brasil. Isso te desconecta de algumas coisas, mas te dá visões que às vezes só quem está mais distante consegue. Como é que está daí enxergar o que está acontecendo no Brasil? Qual é esse Brasil visto de fora hoje, Jorge? Bom, eu estou na Europa, estou aqui há 4 meses e tenho muita família aqui na Europa também. E a visão do Brasil aqui da Europa, pelo menos, é assim, assim, o pessoal não entende direito os argumentos todos que tem aí. Tem itens como da Amazônia, que são muito badalados aqui, são exagerados aqui, né? E assim, quer dizer, então, eu diria que a visão do Brasil aqui da Europa, no momento, não é uma visão muito boa, não, né? Tem o Macron, que não gosta, se desentendeu com o Brasil, e assim, quer dizer, acho que daria para melhorar bem isso, né? O Ari, você tem uma história que o seu pai deixava para você o Jornal da Manhã com algumas coisas sublinhadas e que isso te despertou muito o gosto pela leitura. Para quem tem filho em desenvolvimento aí hoje, quais são boas atividades para incentivá-lo a empreender, construir, enfrentar dificuldade, não depender dos outros, ser pioneiro em alguma coisa? Eu acho que essa é uma provocação muito boa. Se a família tiver condições de ter uma casa como a do Gustavo aí, cheia de livros, eu acho que isso já é uma grande inspiração. Tem estudos que falam que a presença de livros dentro de uma casa estimula a leitura, né? Eu fui muito estimulado. Eu vi meu pai lendo o Mauá, vi meu pai lendo o Chateau. Agora eu estou vendo meu pai lendo a biografia do Warren Buffett pela 2ª vez, né? Então, e ele fica me cobrando porque eu só li uma vez e que eu tenho que ler de novo. Então, você está lendo lá, é uma inspiração e é conhecimento a toda prova e toda hora. Eu acho que a leitura, eu sou suspeito porque eu trabalho na área de educação, é algo fenomenal no desenvolvimento, não só profissional, mas no desenvolvimento pessoal de qualquer cidadão. Acho que ajuda a você ser uma pessoa melhor. Ô Gustavo, com relação a teu pai,
Como é que aconteceu? Ele foi mais um exemplo pelo que ele fazia, e é aquele exemplo que a gente observa e ele não precisa falar nada por isso? Ou ele tinha uma atuação direta em você, te cutucando, te empurrando, te cobrando? Como é que era essa situação no teu caso? Rogério, a gente combinou que não íamos entrar em assuntos psicanalíticos. Mas aí agora, o que vale agora é o quem sabe faz ao vivo aqui, Gustavo. Vamos embora. Então, é claro que são as duas coisas, e eu diria que a mais forte não é a que é falada, é o exemplo. Ou seja, eu sou filho único, eu tenho em casa meu pai, cuja trajetória é uma trajetória de uma pessoa que veio do nada, né, e construiu tanta coisa. Isso em si já é uma pressão, no bom e no mau sentido, às vezes, né? Porque, enfim, a pressão, às vezes, em excesso, você não consegue lidar, né? Mas alguma tem que ter, né? E não precisa nem que seja ativamente administrada por quem pressiona. Meu pai não era do tipo que ficava cobrando metas intermediárias, mas, como todo mundo que sonhava grande, ele ficava olhando para o conjunto da obra, vamos dizer assim, né? Isso você não pode descuidar, não. Eu hoje tenho filhos, sei como é isso, a gente tem que ficar prestando atenção, mas não pode ficar micromanaging demais, não é isso? Eu não vou nem entrar no assunto, porque senão eu vou confirmar a sua análise psicanalítica e aí a gente não sai mais dela nunca mais. Eu queria fazer uma pergunta tanto pro Edu quanto pro Ari. Vocês lidam muito com jovens em desenvolvimento. Começando pelo Edu. Edu, o quanto você acha que é importante você desenvolver jovens versus você mostrar para eles a perspectiva do desenvolvimento? Como é que essas duas coisas se equilibram? E aí eu queria escutar também depois do Ari, que lida muito com pedagogia e como motivar os jovens para isso. Olha, lá na favela a gente tem um desafio adicional que é um pouco da autoestima do jovem, porque às vezes você atende um jovem que o pai está preso, a mãe arrimo de família, trabalha como diarista no centro, ganha pouco, tem 4, 5 irmãos, ou dependem do Bolsa Família, ou não tem uma estrutura mínima para se viver, então o cara cresce com a autoestima dele sendo muito atacada, né? Então ele dificilmente vai acreditar que um emprego na Faria Lima, na Microsoft, ou onde for que seja, é possível para ele. Então a gente tem primeiro um passo inicial de tentar trabalhar a inteligência emocional, fazer ele acreditar que ele não precisa ser como ninguém para ser alguém, que ele pode, que é o que minha mãe fez por mim, que ela todo dia me dizia: filho, lá no barraco, na favela, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Então ela me fez levantar a cabeça. Então eu tento muito também fazer com que a Gerando Falcões cumpra esse papel da minha mãe de reerguer a autoestima do jovem, fazer ele levantar a cabeça e acreditar que o mundo não é só dele, mas também é todo dele e que ele pode. Aí depois que você consegue fazer isso, aí dá para ensinar a programar, a fazer design, a fazer site, a logística, a vender, empreender, dá para ensinar tudo. Mas o maior desafio primeiro é o desafio da alma. Remover os obstáculos, então, já faz com que a pessoa já possa despertar por si só o potencial que ela tem. É mais ou menos isso que você está dizendo? Com certeza. Acho que fundamentalmente isso. A gente fala muito lá, né? Você não precisa ser como ninguém para ser alguém. Senão o jovem ele tem vergonha do CEP dele, da cor dele, do pai dele, do sobrenome dele. E aí ele está tirando uma história dele. Então, minha mãe sempre me ensina: filho, você não tem que ter vergonha de nada que é seu, da sua cor, do seu jeito, da sua forma. Valoriza isso, está tudo bem. Eu vou contar uma coisa. O Jorge não esperava ouvir isso. Eu não sei se ele vai lembrar disso,
Mas eu achava que o Jorge não iria me apoiar porque eu não tinha necessariamente me formado em Harvard. E aí, eu uma vez pedi, eu fui fazer um curso pequeno e quando eu voltei, eu pedi uma bolsa para fazer um programa maior em Harvard. E ele falou para mim, olha, Edu, se você quiser eu posso te dar, mas não é necessariamente isso que vai fazer você fazer a diferença no mundo. E eu te apoio não por isso, porque eu acredito em quem você é e no que você faz. Eu nunca contei isso para ele, estou falando aqui com a câmera ligada, mas aquilo para mim foi libertador. Eu acho que vale a pena eu dizer isso, porque é ótimo quem puder ir para Harvard, mas o jovem da favela também aprende coisas lá que Harvard não conseguiria ensinar, que é um jovem que está aprendendo a desviar de bala, a sobreviver, a comer sei lá de onde. Isso são habilidades. E a favela tem que valorizar isso também, que é o grit, a raça, a coragem, ir atrás e fazer e fabricar o seu próprio caminho. A gente tem vantagens e desvantagens de fazer um programa remoto, né? Porque assim, a gente consegue acessar um Jorge Paulo lá longe na Suíça, mas às vezes a gente perde um pouquinho de algumas coisas que a gente sente falta do mundo anterior, que é uma audiência que eu tenho certeza que nesse momento ia estar de pé te aplaudindo. Antes de ir para o Ari, eu queria passar a palavra para o Jorge, porque depois dessa menção aí eu não poderia tirar o direito de fala teu, Jorge. Mas você quer que eu fale sobre o que agora? Eu quero que você fale o quanto você conhecia do Edu quando você conversou isso com ele, o que você estava enxergando, o que eu quero tentar compartilhar com quem está assistindo a gente aqui hoje é como enxergar o potencial das pessoas, o potencial de desenvolvimento para muito além do que a evidência nos indica. Eu me considero um especialista em tentar encontrar talentos, né? É o que eu fiz a vida toda e o Edu deu para ver que era uma pessoa especial e tinha uma visão diferente da favela, uma visão e que eu achava que talvez eu podia ajudar os contatos que ele tinha na favela e os objetivos que ele tinha na favela, eu podia ajudar com um pouco mais de tecnologia. Então, dei acesso a ele para o pessoal da Ambev, que ensinou para ele muita coisa sobre como tocar uma organização maior, como escolher gente, mas ele se vira por conta própria também. Ele foi buscar assessoria da Accenture e arrumou gente de qualidade. Hoje em dia tem um grupo especial que apoia eles, animadíssimo, e assim, quer dizer, então, acho que talento é a pessoa que corre atrás sozinha, que realiza, e assim, né? E eu vi tudo isso no Edu, e num setor que eu não tinha muito contato, nem nenhuma habilidade, né? Eu não tinha nenhum contato com favela e assim, mas acho importantíssimo o que ele está fazendo para todos nós brasileiros, e ele é um talento, está só começando, né? Está só começando, né? Passei algumas vergonhazinhas com ele, mas não sei se ele quer que eu conte, né? A história aí dele com o Warren Buffett, melhor que ele conte. Conta aí a história, Edu, para divertir o pessoal. Eu não sei qual dos dois vai contar agora, mas alguém vai ter que contar essa história agora e a gente tem tempo. Pode começar. Pô, Jorge, essa foi boa. Teve lá um jantar na Brasil Conference que o pessoal deu para celebrar o Jorge, a liderança dele, e fizeram a surpresa de levar o Warren Buffett. E aí chamaram alguns brasileiros ilustres e me convidaram também. E aí, no meio do jantar, eu cheguei, fui lá, um monte de comida boa, e eu falei, meu irmão, vou comer bem aqui hoje. E comendo lá, daqui a pouco veio e falou, pô, Edu, você quer conhecer o Buffett? Aí o Jorge está lá com ele, eu falei, pô, seria um prazer. E aí, meu inglês, né, hoje melhorou um pouco, mas não tanto. E na época, muito ruim. E aí, eu fui falar para o Buffett para pedir para tirar uma foto com ele. E eu errei. Ao invés de eu falar, Buffett, can we take a picture? Eu falei, Buffett,
can we take a shower? Vamos tomar um banho, Buff? Infelizmente ele não aceitou. Sensacional. Eu vou... Apesar disso, eu acho o Edu um talento. E eu, ao passar aqui a palavra para o Ari, eu não posso deixar de ressaltar aqui a história que eu acabo de escutar, que eu não conhecia. Mesmo uma pessoa com o potencial nato, a realização que o Edu tem, mesmo assim, uma simples conversa com o Jorge Paulo Lema, onde ele fala, você não precisa disso, você consegue isso por você mesmo, a gente teve um testemunho aqui vivo do Edu, de qual é esse efeito na gente, de como isso pode ser transformador. Então, que todos tenhamos essa mesma consciência ao lidar com outras pessoas, buscar e desenvolver talentos. E aí, finalmente, eu consigo chegar em você, Ari, porque o assunto vai ficando interessante aqui e a gente vai criando novos caminhos. Como é que esse negócio de estimular a autoestima nos jovens, desbloquear o seu potencial através de estímulo e de mostrar perspectiva para você? Eu acredito que a gente precisa encontrar maneiras que atraiam a atenção do jovem, o interesse. Hoje, a competição é muito forte. Você tem aí a internet, com muito conteúdo de alta e de baixa qualidade. Então, acho que a educação tem um papel de ser interessante, de atrair a atenção do aluno. E acho que é isso, é muito parecido com o que você vê na rede pública, só que, obviamente, com famílias com muito mais condições, é importantíssimo você estimular, e na medida em que as crianças, os jovens atingem resultados, é importantíssimo premiar. E no final do dia é muito parecido com o que a gente faz nas nossas empresas. É uma tentativa de exercer a meritocracia. Aquela pessoa, independente da origem dela, independente do background, o que ela entrega, a capacidade de trabalho que ela tem, vai ser reconhecido com mais oportunidades. Então, acho que se você trouxer essa filosofia da meritocracia para a educação e premiar, nem que seja simbolicamente, a gente tem nas nossas escolas uma tentativa de criar uma cultura de estudo e os grandes vencedores das competições acadêmicas, eles estão espalhados pelos muros e pelas paredes das escolas. Então, essas pessoas, elas ficam sendo admiradas, elas ficam sendo os role model, né? Então, não só aquela pessoa que se destacou no esporte, que é muito legal, bacana, mas também aquela pessoa que se destaca no estudo, na preparação. Acho que esse mix de estimular com premiar e dar oportunidade, acho que ele é muito importante para você conseguir engajar os jovens. Fantástico. Bom, eu acho que a gente conseguiria ficar aqui conversando para sempre, mas eu quero aproveitar agora que a gente tem uns minutos finais ainda e passar para vocês para considerações finais e quais os recados que vocês têm para quem está nos assistindo aqui no 7º Fórum da Liberdade e da Democracia. A gente falou de meritocracia, a gente falou de protagonismo, de pioneirismo, de empreendedorismo, de estímulo. Eu queria escutar os pensamentos finais de vocês, começando por você, Gustavo, por favor. Vamos lá. Há anos eu participo com muito prazer de eventos associados aos institutos liberais que começaram, enfim, variaram em torno da proposta do IEE, que é, em boa medida, o pioneiro nesse modelo. Hoje são vários IFLs pelo Brasil. O Instituto Millennium ajudou bastante, ao longo dos anos, ao fortalecimento dessa rede. Antigamente, era só em Porto Alegre, um evento que juntava jovens, era um espetáculo e formava quadros, também era o propósito do Instituto.
O Fórum da Liberdade movimentava muita gente, e uma época que não havia internet nem nada disso, botava 5.000 pessoas num auditório, era um acontecimento. E hoje são vários pelo Brasil, cada qual juntando centenas, milhares de jovens e que compartilham experiências inspiradoras, como acho que a gente tomou conhecimento aqui. Isso tem um valor extraordinário, porque quando a gente entende o nós, do qual se falou há pouco, né? Nós somos muitos, não estamos isolados, né, nos nossos quartinhos, onde quer que seja, e a gente sim pode mudar o país de uma forma espetacular. Enfim, sem fazer nenhuma maluquice, fazendo o que a gente gosta, o que a gente sabe, a atividade empreendedora, empresarial, que é o encanto de tantos de nós, ou a atividade acadêmica, onde essas duas coisas se encontram. As variações são infinitas, porque dependem de cada um de nós e do que cada um é capaz de realizar. O sentido desses eventos, e desse nosso pequeno evento aqui, parte, enfim, do evento maior, é provocar, uma vez mais, amplificar essa energia positiva que é tão gostosa de ver. A gente, enfim, liga na tomada, fica mais aceso e isso gera mais energia no nosso dia a dia. E vamos que vamos. Os desafios vão aparecer e com isso a gente faz um país melhor, por difícil que possa parecer. É tão importante, às vezes, quando tudo está ruim, a gente, olhando para o noticiário, só vê tempo nublado, é isso? Poder falar com gente que tem as mesmas ansiedades que nós temos, com histórias de sucesso, consciência da dificuldade, vontade de vencer. É isso que a gente está vendo aqui, que é muito gostoso de ver. Eu fico muito feliz de ser parte de tudo isso e fica aqui o meu desejo que todos tenham muito sucesso nessa trajetória. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. Por favor, Ari. Foi um prazer participar aqui dessa discussão, acho que muito rica para mim, pessoalmente, e espero que para todos que estejam nos ouvindo. Eu acredito que há motivo para ter otimismo. Acho que, apesar das dificuldades que a gente tem aí no nosso país, relacionadas à política, à nossa própria pobreza, eu consigo ver uma geração que nunca esteve tão preocupada com temas que são muito relevantes, como a educação, por exemplo. Eu acho que a filantropia dirigida à educação tem crescido muito, e acho que isso é muito importante. E na própria geração mais jovem, você vê as pessoas querendo construir carreiras que tenham impacto, que tenham propósito. A solidariedade que a gente viu aí nessa pandemia, acho que é algo realmente muito significativo. Acho que a gente está muito longe de chegar lá, mas vejo essa mudança de mentalidade e de comportamento como um primeiro passo importante para a gente conseguir construir um Brasil melhor. Um grande abraço e um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, Ari. Jorge Paulo, quais são suas considerações finais para os milhares que nos assistem agora? Eu acho que a minha consideração final é que, se nós trabalharmos juntos, com pragmatismo, com pessoas de bom senso, nós podemos realmente ter um país maravilhoso dentro de alguns anos. Eu acho que tem vários exemplos de coisas de sucesso no Brasil, podemos copiar essas coisas de sucesso. Eu acho que se perde muito tempo no Brasil discutindo coisas que não são tão importantes e brigando e querendo um derrubar o outro e assim. Acho que a mensagem do Edu que não tem que ser de esquerda ou de direita, tem que ter objetivos claros e pragmáticos, e é isso que vai fazer o nosso país encontrar o que ele realmente merece, né? Obrigado. Obrigado, Jorge. Edu, fechando com você,
A gente falou aqui de coisas incríveis, com exemplos incríveis. O que você tem a dizer para os milhares que estão nos assistindo agora, para cada um deles, pensando na sua trajetória? Bom, obrigado, Sheker. Parabéns pela condução aqui. Agradecer ao Gustavo, o Ari, o Jorge, IFL, todo mundo. Eu acho que eu poderia dizer, temos uma frase na Gerando Falcões que a gente diz o seguinte: eu não tenho esperança, eu sou a esperança. E a gente levanta da cama todo dia lá entendendo que só ter esperança não basta. Tem que ser a esperança para as pessoas que nunca tiveram uma chance na vida. Então, quem pode, precisa jogar a corda para quem está no fundo do poço e dizer: segura porque eu vou te puxar. E cada vez mais solidariedade. Acho que o vírus, o Covid, deu um recado para todo mundo: menos eu, mais você, menos você, mais nós. Eu acho que é isso. É nós. E acreditar em coisas grandes. O brasileiro pode fazer e resolver os seus próprios problemas. A gente cria eles em rede, então temos que resolvê-los em rede, juntos. E finalizar com aquilo que o Jorge me ensinou: vai que dá. Acho que o Brasil tem que botar o vai que dá na ponta do coração e ir atrás que a gente consegue. Obrigado, Edu. Obrigado, Jorge. Obrigado, Ari. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que nos assistiu, que acompanhou com a gente essa aula de legado, de pioneirismo, de empreendedorismo, de coragem, de vencer obstáculos, de esperança e de algo que tem tudo a ver com o nosso Fórum da Liberdade e Democracia, que é a possibilidade de cada um de nós e de você também conseguirmos mudar o nosso país. Obrigado a todos e está com vocês agora.